formatação relacionada ao... Só fechar uma tela aqui. Essa nova formatação com relação ao estágio, tá? Atividades complementares também. Vou fazer uma aula específica. Para quê? Para não ficar muita informação nessa aula inaugural, né, do nosso curso de letras, segundo semestre de 2020, tá? Bom, deixa eu verificar aqui como é que tá, se tem alguém... Não, tudo ok? Então, deixa eu só colocar em... Deixa eu ver se tá tudo certinho. Para iniciarmos a nossa projeção. Vocês estão conseguindo me ouvir certinho? Dá um ok aí no chat. Beleza, então. Podemos começar? Só estou fazendo uma apresentação aqui, esperando os alunos do primeiro semestre. Mas, de toda forma, essa apresentação ficará gravada, tá? De toda forma, essa apresentação vai estar gravada durante o semestre. E todos os vídeos também, tá? Então, nossa, hoje eu estou trabalhando, hoje eu estou precisando fazer um curso, né, remoto, com relação ao meu emprego, à minha escola. Não se preocupe, vai ficar gravado durante todo o semestre, tá? Bom, então nós vamos dar início. O nosso curso, né, como vocês já sabem, ele está relacionado à área de língua portuguesa e língua inglesa. Então, assim, vamos falar um pouquinho do curso, né, de onde surgiu essa ideia, né, de ter cursos e um curso específico de letras, né? Então, o curso de letras é uma abreviação genérica do que? Do estudo relacionado à área da linguística. Então, o que é a linguística? A linguística é uma área onde vai estudar a língua desde os seus pormenores até a sua formação atual, né? Hoje a gente pode incluir como linguagem, né? Não como língua em si, né? Porque, como vocês lembram lá, se não me engano, na aula de fonética e fonologia, não lembro direito qual foi a matéria, a linguística, ela vai estudar desde a raiz até os dias atuais. Porém, o nosso WhatsApp, por exemplo, não se caracteriza uma língua. Por quê? Por causa que ele não tem um padrão gramatical. Mas ele é considerado, dentro da nossa língua portuguesa, uma linguagem, assim como a gíria, assim como as nossas regionalidades. Então, tudo isso está relacionado ao quê? Está relacionado à parte da linguagem. Então, a linguística, ela vai estudar hoje, né, a linguística atual, com as suas várias designações, ela vai estudar o quê? A língua e nos seus pormenores. E dentro do estudo da letras, ela vai estudar o quê? Os estudos literários com relação à parte da literatura, a parte da cultura, né? As culturas particulares. No caso, esse semestre vocês vão ter a aula relacionada à parte de afro e a parte de hispano-americana. Então, nós vamos fazer um estudo, né? Legal seria se a gente pudesse estudar toda a parte literária extra, né, portuguesa, mas nós focamos nas mais, assim, atuais e as que nós temos mais foco dentro do ENAD, dentro da parte de concursos e etc. Então, ele vai pegar, né, a linguística vai pegar os estudos literários, toda a parte da literatura, toda a parte cultural e a parte histórica e filosófica. Por quê? Porque se formos pensar, a letras, né, em sentido de estudo, ela vai estudar bastante a parte da filosofia, porque é o pensar, né, a história. Quando a gente vai fazer um estudo histórico, por isso que eu gosto bastante de ter essa ideia de dar uma base histórica, a gente conhecer a história para poder conhecer o seu conteúdo geral, eu acho interessante porque interfere muito. Um exemplo é a literatura. Se a gente não conhece a parte histórica do autor,
consequentemente, a gente vai ficar com muita dúvida relacionada à sua obra. Então, por isso que é interessante a parte histórica. Deixa eu só ver que fez o barulhinho. Ah, não, pensei que era relacionada a vocês. E o profissional de letras, olha que legal. O profissional de letras, ele é considerado como letrólogo, né? É até uma palavra bem diferente, uma palavra mais, né, diferenciada. Por quê? Porque ele está estudando a língua, ele está estudando letras, né? Até às vezes as pessoas fazem algumas brincadeiras, né? Mas assim, ele vai estudar a letra no sentido de quê? De linguagem. E é uma grande, não vou colocar como responsabilidade, mas é uma grande importância. Nós que escolhemos essa área de letras, nós temos a grande escolha de saber uma parte muito culta e uma parte muito interessante da nossa formação como ser humano. Vou levar um pouquinho na área da aprendizagem. Olha que coisa bonita, a criança aprender a ler e a escrever. Quando a criança está aprendendo a ler e a escrever, nós estamos ensinando e vendo toda essa aprendizagem das letras, né, do adquirir, alfabetizar, dentro, né, de um laboratório vivo. Então é interessante, por quê? Porque nós podemos estudar isso a fundo, não desmerecendo os outros cursos, mas assim, nós temos o privilégio de estar trabalhando diretamente com aquilo que vai fazer com que o ser humano tenha a sua expressão. Então, o curso de letras, ele foi, primeiramente, aqui no Brasil, oferecido, né, porque já tinha outros cursos em específico lá em Portugal, porém, eu vou especificar aqui no Brasil, em 1933. E aí foi, né, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, sedes da Sapientia, e em 46 essa faculdade se tornou a PUC. Então, a primeira versão do curso de letras foi relacionado à PUC de São Paulo. E assim, eu que tive a oportunidade de frequentar, né, alguns anos a PUC, ela assim, parece que ela tem nas suas paredes, cheira letras, vamos colocar assim num português mais popular. Por quê? Porque lá tudo é diferente. Lá na parte de baixo, principalmente lá na Perdizes, tem a parte, né, da pedagogia embaixo, que é relacionada totalmente a Paulo Freire, é maravilhoso. E tem também a parte relacionada a letras, né, a parte do mestrado, né, que eu frequentava um pouco lá, o mestrado de literatura e de língua portuguesa. E lá é muito, 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 muito relacionado a letras. Então, assim, é muito legal, porque eles carregam essa raiz, né, essa raiz desde lá de 33, de 46, dentro da sua, né, da sua formação. Então, é muito legal mesmo. Quem tiver a oportunidade, né, mais para frente de conhecer, é muito legal. E aí, o símbolo de letras. Esses dias, eu até, não sei se vocês já viram, né? Deixa eu só pegar aqui para vocês. Para agradecer, né, os professores por esse semestre que nós ficamos tão assim, fomos colocados em prova. Eu dei para os professores, nada mais que usável, né, dentro da nossa situação, uma máscara, e eu coloquei, né, o símbolo de letras e dei como agradecimento aos professores, porque eles foram, assim, espetaculares, porque nós conseguimos vencer uma pandemia. Nós, né, até falei para os professores que nós fizemos uma luta muito bem combatida, porque foi assim uma luta que conseguimos vencer, conseguimos atender todos os alunos. Então, o semestre agora vai ser assim muito fácil para a gente, porque nós já temos a nossa base lá no semestre passado. Então, eu pedi para que uma amiga minha fizesse uma máscara e bordasse, né, o símbolo de letras e embaixo escrevesse, né, o curso. E todo mundo aqui adorou. Então, o símbolo de letras, o que é? Tanto é que quando eu pedi para fazer, falou, mas qual que é o símbolo de letras? Né? Eu, professora, eu acho que todo mundo conhece, né? O símbolo de letras, ele, né,
é essa flor, né, conhecida como flor de lis. E aí, da onde que surgiu esse símbolo? A flor de lis, ela está representada a um brasão, né? Essa parte de brasão. E o que significa, né? Inicialmente foi dado esse nome de flor de lis devido ao seu formato. E o que ela vai simbolizar? As 3 áreas. No caso, a literatura, a parte da linguística e a parte da gramática. Então, esses 3 pontos dela está relacionada a essa parte, né, da gramática, linguística e literatura. E como, né, surgiu, de onde veio isso, né? Inicialmente foi falado por causa da flor, né, que ela era parecida, relacionada ao brasão, os brasões portugueses e etc. Porém, há um estudo que essa flor, né, de lis, né, esse nome lis, não tenha vindo somente relacionada à flor, mas sim ao príncipe Louis, né? No caso, ele era um príncipe francês, e isso foi dado a uma contração do nome Luiz, né? Então ficou Flor de Louis. Por quê? Porque nos estudos eles encontraram no brasão uma flor, né, um símbolo parecido. Então, possivelmente, né, o estudo desses brasões, né, que é chamado de heráldica, eles vão estar também, ele, né, vai estar relacionado também à ideia do príncipe Louis, tá bom? Então, quando alguém perguntar, né, porque algumas pessoas também relacionam o símbolo, o curso de letras também à parte de coruja, mas a coruja está mais relacionada à parte da pedagogia, mais relacionada aos lados pedagógicos. Não impede também, mas o símbolo mesmo caracterizado de letras é esse daqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, não estiver conseguindo ouvir ou algum problema, manda mensagem, deixa eu ver se aqui tem alguma mensagem, ou manda mensagem no grupo também, tá? Pode mandar aqui se eu não conseguir visualizar, que às vezes não sobe, manda mensagem no grupo aqui, qualquer solicitação, que eu estou verificando aqui. Bom, então vamos prosseguir. Eu quero, antes de iniciar, né, as nossas explanações relacionadas ao nosso semestre, eu quero colocar uma frase, né? Todo semestre eu inicio, toda a minha aula, quase, né? Eu inicio com uma frase de um autor da literatura. E esse semestre eu quero iniciar com Manuel Bandeira. Confesso para vocês que eu fiquei bem assim, em dúvida em quem eu colocaria, porque tinha tanto autor. Pensei em Fernando Pessoa, pensei no Camões, não pensei no Machado de Assis, porque eu sou suspeita em falar em Machado de Assis, porque eu amo de paixão. Inclusive, né, depois vocês comentem aí sobre a live, né, que foi assim, pelo menos os alunos que comentaram no dia da live do Machado de Assis, eu e a professora Aline, eles amaram, o pessoal de direito também. Esse semestre, né, já estou dando os spoilers, esse semestre nós teremos lives, nós teremos o convidado, não sei se todos conhecem, o professor Alexandre, mas eu vou falar mais para frente as novidades e as diferenciações que nós programamos para esse semestre. Então, o Manuel Bandeira, ele deixa para a gente essa frase, né? Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso português do Brasil. Então, Manuel Bandeira nada mais está nos passando esse semestre do que essa ideia de que nós devemos aceitar, né? Ele coloca como língua, embora não sendo língua, né, gramaticalmente, estruturalmente, não sendo considerada essa língua do povo, língua errada, no sentido de língua, mas a língua em si no ato do falar, que nós devemos, né, como Marcos Bagno fala lá no livro Preconceito Linguístico, nós devemos levar em consideração a língua do povo, porque isso sim é a verdadeira expressão, é a verdadeira expressão daquilo que ele quer falar. Vamos imaginar, né, os nossos alunos, se nós formos ter essa ideia de tudo certinho,
tudo nas normas gramaticais, o aluno não fala. Dá um exemplo. As pessoas, né, hoje a gente está usando muito internet, muito WhatsApp, então eu atendo muito aluno pelo WhatsApp. Então, o aluno, ele vem com, principalmente, não sei vocês que estão, né, nesse caminhar das letras, muitos alunos ficam com medo de falar. Fala assim, ai, professora, a primeira fala, ai, professora, desculpa se eu escrever alguma coisa errada, desculpa isso, desculpa aquilo. Falei, gente, nós estamos num ambiente educacional e, ao mesmo tempo, um ambiente onde devemos expressar. Lógico, a gente deve prezar pela língua correta, porém, nós temos também que dar esse aspecto de fluidez. Então, lógico, a gente vê absurdos relacionados à parte da língua, né? Da linguagem, da língua, de tudo. Porém, o que acontece? Nós temos que aceitar e corrigir de forma, né, gradual. Então, o Manuel Bandeira, ele vem a falar isso. A linguagem errada do povo, que é a língua certa, e a partir daí que nós vamos trazer os nossos alunos, nós vamos poder lapidar nossos alunos com relação a essa ideia de fazer com que ele possa ter um português, né, ter uma linguagem, ter uma língua, né, transformar essa linguagem que é ainda, né, de forma não aceita, não errada, mas não aceita ainda pelo português, uma linguagem mais polida, né? Não que seja errada, né? Mas será mais polida. E a nossa apresentação, né? O curso de letras, ele tem o objetivo de formar professores que serão atuantes nas áreas tanto da língua portuguesa quanto da língua inglesa. Esses professores, eles atuarão, né, a não ser os professores que já possuem curso de pedagogia, nos ensinos fundamental, séries finais, até o 9º ano, né, de sexto ao 9º ano, e ensino médio. Ah, mas eu gostaria de dar aula na faculdade. Precisa fazer um curso, né, de hoje, vários outros, cada instituição exige exige um elemento diferente. Tem curso sobre educação para faculdade, né, seria a didática do ensino superior, mestrado, doutorado. No nosso caso aqui, já está sendo exigido o mestrado. Então, assim, o mestrado em várias áreas. Eu faço mestrado em educação, né, porque aí eu consigo pegar todas as áreas abrangentes, mas tenho a intenção, não que a gente não possa fazer um mestrado, vou fazer um mestrado, acabou. Não, mestrado você pode fazer 1, 2, quantos você quiser, né? E condição, porque o mestrado é um estudo caro. Tem os estudos que são gratuitos, né? No caso, o mestrado que eu faço, ele é gratuito, é bolsa, porém, assim, é uma dedicação bem grande. Então, assim, o mestrado em letras, tem letras libras, tem letras espanhol, tem várias, né, várias áreas. Então, assim, o professor, ele vai ser apto com esse curso de letras, ensino médio, ensino fundamental, em séries finais, também cursinhos, tradutor. Hoje a gente está tendo muita valorização no professor que consegue fazer essa transposição, né, hoje na internet, com cursos online. Então, tem várias áreas. Falta de área, vocês não vão ter. E o mais importante, é uma aprendizagem, eu gosto de falar que é uma aprendizagem eterna. Toda aprendizagem é eterna. Mas eu acho assim, não puxando sardinha para o nosso lado, né, o lado das letras, mas é uma aprendizagem que ela é eterna. Porque às vezes as pessoas, o professor, né, quando entra, né, com a formação, estou formado como professor de letras, consegui a minha graduação, eles acham assim, pronto,
é o dicionário em pessoa, então eu posso perguntar uma coisa de oração subordinada, se essa frase está correta, se essa vírgula está correta, se eu não deveria colocar essa vírgula lá ou cá, porque acham que os professores, eles são, assim, uma gramática e um dicionário ambulante. Não. Linguagem, língua, é movimento. Nós desenvolvemos. Quem, né? Vou dar o meu exemplo. Quando eu fiz letras, eu nunca ia imaginar que hoje nós teríamos elementos do WhatsApp que seriam, né, abreviados, o você, o TB e assim por diante. Eu nunca ia imaginar, não que eu seja velha, né, falar assim, nossa, professora tem 200 anos. Não. Mas assim, na época que eu fiz letras, eu nunca ia imaginar que iria ter toda essa, né, valorização dessa linguagem relacionada à parte do WhatsApp. E não descarto, muitas pessoas falam assim, nossa, mas essa linguagem de WhatsApp vai acabar com a língua portuguesa. Não vai. Existe uma coisa chamada dançar conforme a música. Eu sempre falo para vocês, dançar conforme a música. Se eu tenho uma audiência, consequentemente, eu não vou poder falar em termos de WhatsApp. Pode ir? Só fazer uma hashtag aqui, só um minuto, pessoal. Ô, William, onde que eu vejo o chat? Eu não consegui colocar aqui. Eu estou aprendendo também com vocês, gente. O que vocês estão conseguindo ver? Ai, eu tô assim, mas eu não tô conseguindo. Agora acho que vai dar. Apresentação? É. O chat, né? Aqui eu coloquei aqui pra... Ah, tá. Mas é aqui. Vou te atrapalhar um pouco aqui de ver. Aqui. Deixa eu olhar aqui, tá? Ah, que aí eu já consigo lá, Marcela. Marcela, isso mesmo. Legal que você letras, terceiro semestre. Legal você escoteira, hein? Agora eu tô conseguindo ver os comentários aqui. É isso mesmo, do Príncipe Luís. Legal, hein? Ó, a gente vai aprendendo aí o que eu tô falando para vocês de aprendizagem. Deixa eu ver o que eles falaram aqui no grupo. Conseguiu? O que Vânia... Ah, Marcela já falou, vai no mais. Conseguiu. Aí. Deixa eu ver se você tá ok aqui. Tá ok? Vocês estão conseguindo ver a parte da apresentação. O William está dando os ajustes técnicos aqui. Vou me liberar aqui. Eu queria saber se vocês estão passando aqui o slide. Vocês estão vendo passar? Está fixo. Pronto. Ah, tá. Ah, Marcelo, legal. Obrigada, viu? Sim. Eu ia falando sim. Onde vocês estão Vocês estão vendo a tela principal? Gente, vocês estão conseguindo ver a tela do slide, a tela principal? Está na apresentação ou está na inicial? Vocês estão conseguindo ver a tela principal? Eu estou na apresentação. Ou a tela inicial? Tá. Vocês não conseguem ver a tela? Nenhuma tela? Estão falando que estão conseguindo me ver. A gente vê você. Tá. A apresentação não, né? Ah, dá sim. A Marcela falou que dá sim. Ele não tá passando? Peraí. Quer sentar aqui? Não. É só clicar embaixo, veja isso. Agora vai. Ai, tá fazendo isso aqui. Ai, eu não saí do WhatsApp. Deixa eu ver o que a Marcela tá vendo. É aí mesmo, Marcela, que nós estamos, na apresentação agora. Agora foi. Foi? Acho que agora aqui, ó. A opção da nossa apresentação. Não sei o que é. Perfeito.
Obrigada, William. É isso mesmo, Marcela. Agora está passando sim. Obrigada. Obrigada, William. Então, vamos dar continuidade. Então, a Rosângela, deixa eu ver o que a Rosângela falou aqui. Gente, a Rosângela está falando aqui que agora ela achou o Zoom sem querer. É isso mesmo. A melhor forma de aprender é fuçando. Eu faço um curso pela Universidade da Bahia, só que lá pelo Meet. E assim, esses dias eu estava esperando o professor entrar, nossa, o que eu fucei naquele aplicativo, eu mexi aqui, descobri, eu falei, vou aproveitar, né, enquanto o professor não entrou, daqui a pouco eu faço alguma coisa. O Rosângela, é só entrar de novo. Bom, então vamos continuar, mas não se preocupem que tudo isso está gravado, tá, gente? Quem perdeu, ou os alunos que não puderam assistir, vai ficar gravado durante o semestre. O profissional da área de letras, né, como eu falei, ele vai trabalhar essa parte da interdisciplinaridade. Estava acabando de conversar com o professor de matemática aqui, professor Coelho. Ele estava falando que a matemática é fácil, né? Ele da área de matemática. Matemática é fácil. O que é difícil é interpretar o que está escrito na matemática. Muitas pessoas não sabem matemática porque não sabem interpretar. Então, essa ideia de matemática é difícil, português é difícil, não é. É a falta da interpretação. E nós, professores, não colocamos só a função, professor de língua portuguesa. Não, nós, professores, devemos fazer com que os alunos eles possam interpretar desde pequenos. Com as várias formas, né, de interpretação, eu não vou entrar em elementos de interpretação, mas assim, a gente tem que dar um mínimo de condição para o aluno poder interpretar, não só a parte da língua portuguesa, mas também a parte da vida. Aí o curso de letras, ele na formação 2 anos, para os alunos que já estão na graduação, né, já fizeram uma graduação, deixa eu só abaixar aqui o chat. 2 anos para os alunos licenciados, né, no caso, pessoal de pedagogia, licenciado, né, vai sair como professor de pedagogia e professor de letras. 2 anos e meio para os alunos que são relacionados ao bacharelado, né? Tem um curso que é bacharelado, por exemplo, direito. O aluno quer... Peraí, gente. O aluno quer fazer letras, fez direito e quer fazer letras. Então, ele vai fazer 2 anos e meio. Por quê? Porque ele precisa da parte pedagógica. E os alunos que não têm nenhuma graduação? Também, só que aí vai ser num tempo maior, tá? Vai ser em 4 anos. Então, nós temos toda essa parte, né, para poder atender todos os alunos. E aí... Peraí, travou. Deixa eu só clicar aqui para ver se... Aí foi. E, como eu já falei, né, o que está relacionado à parte de letras, o que eu posso trabalhar? Com os alunos de escolas particulares, em inglês, né? Depende, às vezes tem escolinhas de inglês que trabalham com o inglês mais básico, às vezes nem exige a parte pedagógica, né? Às vezes o professor ele não tem essa parte pedagógica, porém ele tem esse lado professor. Então, escolas de inglês tem, né? Já com a formação fundamental, o médio, fundamental, séries finais, a educação de jovens e adultos. Por quê? Porque a educação de jovens e adultos também tem língua portuguesa e língua inglesa. Revisão textual. Muitas editoras, elas precisam de revisores. A nossa revista, agora, né, infelizmente nós tivemos que dar uma parada devido a esse problema de pandemia, a gente focar nossa atenção em outro elemento, mas esse semestre estará voltando na sua atividade, a revisão textual. Por exemplo, quando um aluno ele submete o seu texto a uma editora, a uma revista, ele precisa o quê? Ele precisa de um revisor. E nós, como professores, podemos fazer essa revisão trabalhando numa revista.
tradução, para quem quer seguir essa parte da língua inglesa, a parte de editoração, a parte de correção, por exemplo, agora com esse advento, né, da tecnologia, relacionada à parte da editoração de slides, a parte de editoração relacionada a banners, que às vezes uma coisinha que o autor não viu, o revisor, né, já com essa ideia, né, focada na correção, ele consegue fazer a parte da correção. Cursinhos, para quem gosta de cursinho, né, para quem gosta dessa parte de estar levando o aluno a passar em concursos, já trabalhei muito tempo em cursinhos, já dei várias, ensino médio, cursinhos, né, o intensivão, só que assim, é uma área que não me atrai muito, por quê? Porque eu não sou muito adepta à decoreba, embora tenha essa função, né, a ideia de saber por decoreba. Eu não sou muito adepta, eu já sou adepta a aprender para a vida. Então, assim, é uma ideia que eu tenho na minha cabeça ainda, de ter um cursinho para mim, nessa ideia de totalmente diferente, né? Vou dar um spoiler de uma ideia que eu tenho aí, ainda vai virar um cursinho totalmente diferente, focando, sendo o oposto dessa ideia de estar na decoreba. Tá? Então, assim, quem gosta dessa parte de cursinho, de fazer estudo e etc., beleza, é legal também, porque tem muito aluno precisando, né? E agora remoto, né? Agora o ensino remoto é interessante. Bom, e aqui está a descrição, né? Os componentes obrigatórios, a quantidade de horas. No caso, deixa eu ver quem que falou. Luiz, professora, me chama para a aula de literatura. Pode deixar, Luiz. O Luiz é um aluno lá de Pinda e ele ama literatura, né, Luiz? A gente conversava lá antes da pandemia, a gente sentava lá no pátio, né, Luiz? E nós ficávamos falando sobre livros. Falar nisso, Luiz, tem algumas indicações de livros, ele ama. Depois eu vou deixar no grupo e deixo no grupo aqui de Cruzeiro também para vocês. Não são livros literários relacionados à literatura, mas são perfeitos para ajudar esse lado, né, que eu já falei, vivo falando para vocês, esse lado de mindset, esse lado, né, de mudança de cabeça. Então, vamos lá. Pode deixar, Luiz, eu mando. Componentes curriculares, 2.790, né, carga horária. Componentes optativos, 120. O estágio e as atividades complementares, eu estarei fazendo uma aula específica para vocês, relacionados, porque eu falei, não vou colocar todas as informações, senão todo mundo vai pirar, né? Muita informação. Embora os alunos já do segundo, terceiro já tenham, né, essa prática, porém os alunos novos eles ficariam meio perdidos. Então vou fazer, já conversei com a Camila, só que essa vai ser uma aula gravada. E aí eu vou deixar para vocês. Se eu conseguir fazer no Zoom, beleza, é melhor, porque aí eu já consigo interagir com vocês. Mas, de toda forma, vou fazer específica na parte de estágio, específica nas atividades complementares, só para tirar, fazer tudo esmiuçado para vocês. Com relação ao estágio, vocês devem estar se perguntando assim, nossa, mas eu já estou finalizando o curso, pessoal, né, do quarto, e agora não vai dar tempo. Ontem eu conversei com a Camila, vai haver uma extensão, por quê? Porque a gente não sabia que ia acontecer isso no primeiro semestre. Tanto é que aqui em Cruzeiro, para os alunos aqui de Cruzeiro, eu ainda falei, ainda vi uma aula acho que da professora Juliana. Coloquei, né, o estágio, tudo, fiz um grupo, né, com o pessoal do estágio, porém, aquilo lá, né, a gente não imaginava que ia acontecer tudo que aconteceu. Mas não se preocupem, então vou fazer uma aula específica de estágio, explicando, mostrando toda a documentação, e aí vocês vão mandando perguntas. E as atividades complementares também. As atividades complementares, elas, quem já tiver, como eu falei na sala, quem já tiver atividades já vai juntando, depois entra com o pedido, né, para a gente fazer a porcentagem, tá bom?
Deixa eu passar o slide aqui. Dicas. A parte mais importante do curso, eu sempre falo para vocês, ler o material antecipadamente. Por que que é importante? Lógico, eu conheço, sei que nós temos, assim, hoje ainda, nessa situação pandêmica, nós temos, assim, o dia muito curto. As 24 horas do dia não estão sendo suficientes para que nós possamos realizar as atividades de casa, as atividades de família, as atividades escolares. Então, assim, tá uma bagunça geral. Então, assim, o que eu tenho feito? Eu tenho reservado para mim um horáriozinho para que eu possa, né, o dia que eu posso reservar um horário maior, um horário para poder trabalhar com a parte dos meus estudos, né, no caso do meu mestrado. Então, leitura, compilação, resumo, compilação de material. Então, assim, ler o material antecipadamente é muito legal porque você já vai para a aula com as dúvidas. Não aprender para depois chegar lá, terminou a aula, e aí eu falei, nossa, como é será que faz isso? Nossa, e se fosse dessa forma? Então, legal que eu já vou para a aula com as dúvidas. Ah, mas vai ter aula presencial? Algumas aulas serão no Zoom, tá? Aí eu vou no horário, a Camila me liberando, até depois eu vou falar com ela, a Camila me liberando, eu vou mostrar para vocês, eu até vou fazer um vídeo, coloco no WhatsApp de vocês, a aula no Zoom, nós colocamos as matérias mais específicas, né, no caso gramática e análise sintática e a língua inglesa no Zoom, por quê? Porque são matérias que eu preciso, né, nós precisamos, eu e a professora, nós precisamos estar assim, junto com o aluno. Ah, surgiu uma dúvida, aqui é pronome por quê? Então, na hora eu consigo resolver. A complementação. Eu assisti no semestre passado, eu mandei bastante vídeo, mandei alguns livros, né? Se não me engano, foi Alice no País das Maravilhas. Para vocês, na leitura, mando bastante elementos relacionados à aprendizagem. Isso é válido. E peço para vocês também, quem tiver indicação de curso, de livro, de material, não tem problema de colocar nos grupos. Eu replico para o pessoal. Se for aqui de Cruzeiro, eu replico para Pinda. E se for de Pinda, eu replico para cá. Não tem problema, pode colocar. Até tem um curso, eu vi ontem à noite, modo de dizer, já era quase 1h da manhã. É um curso que vai falar sobre livros, eu vi no Facebook, se não me engano. Depois eu vou passar para vocês. Até coloquei como importante, lá coloquei como aquela estrelinha, para quê? Para lembrar, para passar para o grupo de vocês. É um curso basiquinho, não lembro, acho que não sei se são 30 ou 20 horas, mas assim, se não me engano é pelo Meet. Legal, por quê? Porque vai falar toda essa parte literária. E, se não me engano, a monja, aquela monja Coen, ela vai estar também. Então, vai falar desse lado, é o lado que eu gosto, né? O lado da aprendizagem relacionado com o potencial da pessoa. Postar atividades, até deixei marcado ali, postar as atividades nas datas marcadas. Pessoal, se vocês não estiverem conseguindo ver material, ainda não tem nada postado lá, tá? Material, a parte de estágio, a parte de atividades complementares, a parte de atividades, prova. Na hora, manda mensagem para mim, deixa mensagem no grupo. Se quiser, manda mensagem no grupo e para mim, tá? Não tem problema. Às vezes eu não respondo na hora, mas todas as mensagens eu respondo, eu procuro responder o mais rápido possível. Então, assim, manda mensagem para mim, não consigo abrir a atividade tal, não consigo acessar o site. Por quê? Porque o site tem prazo. E depois que esse prazo expira, eu não consigo mexer. E aí vai ter que mandar lá para o TI. Então, às vezes é final de semana e às vezes a atividade vence amanhã. Então, deu problema é na hora. Manda mensagem. Não consigo tirar foto para mim. Então, não deixem para a última hora essa parte de atividades. O que eu falei semestre passado, retomo aqui. Reserva um tempinho para quê? Para vocês, lógico,
Eu sei que o final de semana, ele é muito valioso. Mas, assim, um tempinho de que seja meia hora para poder fazer uma atividade. Ah, vou fazer atividade, todas as atividades da matéria de língua inglesa. Vou fazer tudo. Aí, já estou livre dessa matéria, tá bom? E se tiver alguma dúvida, obviamente, né, ali embaixo, caso tenha alguma dúvida, entrar em contato com a coordenação. Se for algo que eu não consigo resolver, já passo para a Camila passa para o pessoal do TI e a gente já resolve na maior rapidez, tá bom? Não deixe para a última hora. E aí aqui, vocês já conhecem, né, o pessoal do primeiro semestre. Esse daqui é o nosso site, né, a FACIC Interativa. Então, por aqui que vocês vão entrar, depois eu vou passar um slide para vocês relacionado a o como entrar, depois deixo nos grupos. O pessoal do primeiro semestre, vou deixar meu contato, por favor, passar o endereço de e-mail, passar o endereço, o telefone, para que eu possa adicionar no grupo de Cruzeiro e de Pinda. Tá bom? E essa daqui é a nossa plataforma, para quem já é aluno já conhece, né? Entrar com o RA e a senha e, se tiver algum problema lá na plataforma, só avisar. Bom, a parte de... O que será que eu fiz aqui? Acho que deve estar lá para cima. Essa parte aqui é a parte das avaliações. Como eu falei, esse semestre nós teremos algumas atividades, né? Eu dei o spoiler, né, no começo da apresentação. Nós teremos algumas atividades diferenciadas, né? Então, como é que vai ser a nossa característica desse semestre? Como a do semestre passado, porém, nós agregamos alguns elementos a mais. Então, nós teremos as nossas atividades, 1 e 2, nós teremos os nossos fóruns. Lembrando que o fórum, para que seja considerado, você precisa comentar algum amigo. Então, eu dei o meu comentário e fui lá no comentário do Luiz e respondi para ele, né? Fiz um comentário, concordei, discordei, né? Não tem que concordar. Não concordei, tá bom, né? Então, ninguém precisa concordar com tudo, mas assim, a gente tem as regrinhas, né? Respeito ao outro, etc. Você precisa comentar o seu e o aluno, o colega, porque aí vai dar a pontuação total, tá? Os vídeos, nós teremos os vídeos gravados de alguns professores e teremos as aulas na plataforma Zoom. E teremos as nossas provas, tá? Uma observação, atenção, de novo, atenção às datas das aulas relacionadas às entregas, tá? Não deixem para a última hora. Parecendo até apresentador falando. Avaliações, nós temos as provas, as atividades e fórum. Então, a prova, a P1, vai ser a junção da atividade e fórum. Então, por isso que eu falei para vocês, gente, P1, o site ele vai fazer o quê? Divisão. Então, lá, pelo menos assim, na minha plataforma vai aparecer atividade 1, fórum 1, P1, atividade 2, fórum 2, P2. Então, a P1, ela vai ser computada por quê? Pelas atividades e fóruns. Então, mas é só 1 ponto, 2 pontos. Gente, o site divide. Nossa, mas tirei 1 ponto, eu acertei toda a atividade, tirei 10 na prova, mas fiquei com 7. Por quê? Porque você não fez o fórum, você não fez a atividade 2, então assim, o site divide. Então, faça uma atividade que eu falo, não precisa ser um texto imenso de 10 folhas. Seja prático, objetivo. Atividade, fórum, vai ser uma nota. Prova, outra nota. Então, nós temos que ter a média maior ou igual a 7. Então, se eu tirei 7 lá no final, tem média 7? Beleza. Estou aprovado. 6,5. Geralmente, 6,5 eu falo para o professor arredondar, porque assim, eu peço, né, para o professor arredondar, aí fica a critério. Por quê? Porque meio ponto, se a gente for pensar, meio ponto é muito pouco. Né? Um exame por causa de meio ponto, uma sub por causa de meio ponto. Então, eu já conversei com os professores, meio ponto, autorizado a arredondar. 6,8, mesma coisa. 6 não dá. Infelizmente, né? Dizem que o professor ele tem coração duro, que ele não arredonda 4 para 7, então, esse infelizmente não dá.
Então, por isso que muitas médias, às vezes falam, nossa, mas eu tirei 10 na prova e fiquei com 7, por isso. Então, não deixe de realizar nenhuma atividade. Substitutiva, o próprio nome já diz, ela substitui a menor nota. Então, eu tive uma nota, tirei na prova 2. Então, eu vou fazer a sub, para quê? Para substituir a menor nota. Porém, a sub, ela tem um valor, né? Ela é paga. O exame não. O exame, ele é gratuito, porém, o exame é o que a gente fala, é o que falta para 10. Então, eu fiquei lá no final, a média 6. Então, o 6 para chegar ao 10, o quanto que eu preciso? Então, é o que falta para 10. E eu não posso tirar menos que 5, tá? Tem uma nota limite, aí eu tirei 2 na prova de exame. Não deu. Então, essa nota limite que eu preciso ter. É o mesmo esquema para o pessoal que fez pedagogia, é o mesmo esquema da pedagogia, tá? Depois eu vou passar também, até comentei com a Camila, eu vou pegar essas apresentações, essas lâminas, e vou colocar num documento do Word e mando para vocês nos grupos também, tá bom? Bom, aqui nós temos os professores que vocês já conhecem, né? Esses são os e-mails atualizados. Esse semestre nós estamos com, vocês já conhecem, né? Eu não sei se o pessoal de Pinda conhece a professora Juliana. A professora Juliana, ela vai ficar com a parte de gramática, né? O pessoal aqui de Cruzeiro gostou bastante dela. Ela vai ficar com a parte de gramática e análise sintática, porque nós dividimos essa parte para não ficar tão pesado. Então, ela vai ficar com a parte de gramática e a parte de análise sintática. O professor Pedro, ele vai ficar com a literatura hispano-americana, história da língua portuguesa e literatura africana, o professor Pedro. A professora Aline, ela vai ficar com a parte de inclusão. Nós colocamos uma matéria sobre inclusão e as adaptações relacionadas à língua portuguesa e a língua inglesa. Então, não adianta nada. Eu sei, nossa, inclusão, mas como que eu adapto? Então, essa parte mais prática, a professora Aline vai estar trabalhando com vocês. Eu fiquei com a parte de TCC, a parte de língua inglesa e a parte de gramática para os primeiros semestres. Tá? Então, a professora Juliana, ela fica com os últimos semestres e a parte da análise sintática, e eu fiquei com os primeiros semestres e a parte da língua inglesa com todos os alunos, tá bom? TCC, uma coisa que vocês também estarão perguntando, né, devem estar em dúvida aí. TCC, eu também farei uma aula, se não me engano, se não mudou, nós temos o que a gente chama de aulão TCC, né? O aulão de TCC, que são para todas as turmas. O TCC, se não me engano, se não mudou a data, seria dia 15 agora, mas eu vou estar passando para vocês. De toda forma, eu vou estar explicando relacionado à parte de TCC para vocês. Vou fazer um vídeo separado também, vou deixar todos os modelinhos e etc. Marcela, deixa eu ver o que a Marcela está perguntando aqui. Não, Marcela, porque a professora Lília, ela tem aula na pós de Libras e também tem aula, eu passei as minhas aulas de Libras para ela, da pedagogia. Então, esse semestre ela vai ficar relacionada à parte da pedagogia, tá bom? E ela é muito boa mesmo, pode deixar. Eu vou até mostrar isso daqui, porque, nossa, ela volta, viu? Ela volta, embora ela sendo específica de Libras, ela sempre estará aqui com a gente, tá bom? E vou transmitir o recado, viu? Ela é muito boa mesmo. Ela estava aí, acho que na apresentação de pedagogia. Obrigada, Marcela. Marcela está falando aqui no WhatsApp que o time está de parabéns. Obrigada. A professora Juliana também, né? O pessoal gostou demais da aula dela. Ela ficou super feliz. E a professora Alessandra, esse semestre, ela está atendendo a Pinda em outro curso, mas ela também estará com a gente, não esse semestre, porque nós precisamos fazer uma
uma organização para não precisar ficar professor. Vai para lá, vem para cá. Então, assim, a gente tentou concentrar todo mundo. Embora, por exemplo, a professora Juliana, ela é de Guará, mas a gente conseguiu concentrá-la aqui, porque ela tem a parte da enfermagem também. Eu não sei se ela está em outro curso, mas ela também é perfeita. O pessoal daqui de Cruzeiro que teve aula com ela, o pessoal gostou demais, né? Não sei, pessoal de Pinda aí, vocês tiveram aula com ela? Não lembro. Mas ela é muito boa também. Todos os professores, né? Todos os professores de letras, a gente tem que agradecer muito porque eles são muito bons. Tá? Então, as matérias eu já falei mais ou menos. Língua inglesa, gramática 2, gramática 3 e 4 com a Juliana, análise sintática, afro, literatura afro com o Pedro, literatura hispano também, história da língua portuguesa, e a Aline a parte de inclusão e adaptação, tá? TCC também comigo, mas não se preocupem, quem é da pedagogia, TCC é tranquilo. E aí, nós vamos falar em específico, numa aula de TCC. Bom, as atividades complementares, só dando uma geral, né, devido à especificidade do tema, né? As atividades complementares, também conhecidas como as atividades teórico-práticas de aprofundamento do curso, que é a atividade complementar, ela serve para quê? Ela serve para complementar o curso, e ela totaliza 200 horas, e deve ser cumprida ao longo do curso, né? Dentro do período do curso. E, no caso, alguns alunos falam assim, mas eu tenho um curso de 100 horas, só falta 100? Não, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer a porcentagem, tá? Mas assim, nossa, mas vai demorar muito. Não, tudo tem uma especificidade. Nós estamos colocando dentro desse caráter de atividade complementar as aulas, as lives, né? Porque hoje a gente não pode estar fazendo um curso presencial, então tudo isso vai ser contado. E aí eu vou colocar nossa, enrolei. Tudo específico dentro dessa aula que eu vou falar somente de atividades complementares e estágio, tá bom? Material também eu vou colocar disponível lá para vocês, o mesmo do ano passado, tá? Mas eu vou colocar de novo por causa dos primeiros semestres, porque a atividade complementar não há necessidade de esperar o semestre, já posso fazer, né, durante o curso. O estágio ele precisa ser feito nos cursos regulares. O que é o curso regular? É o curso para o aluno que não tem nenhuma faculdade. Então, ele vai ser colocado a partir do 5º semestre, com 400 horas, que deve ser dividido entre língua portuguesa, língua inglesa e a parte de gestão. No bacharel e licenciado é a mesma coisa, só vai diminuir 300 horas, tá bom? E aí tem aquela parte, né, se eu já dou aula, eu consigo fazer equivalência, tem toda essa parte, eu estava olhando ali um comentário, já vou falar, tem toda essa parte de específico, né? Eu dou aula no 6º ano, posso fazer equivalência? Pode, aí tem toda a parte de documentação, tá? Essa parte é mais voltada essas explicações, mais voltada para essa aula específica, tá bom? Que eu vou fazer para vocês, já vou até combinar com a Camila e com o William, para já deixar o mais rápido possível para não prender ninguém, tá bom? Sendo que o estágio, né, vou explicar também essa liberação do estágio online, tá bom? Um aluno falou aqui que gosta muito da Alessandra, mas adaptou melhor pela Juliana. Realmente, a Juliana ela tem uma didática, sim, excepcional. Eu vi, né? Eu estava passando no corredor e vi, ela tem assim, uma didática de encantar. Muito boa mesmo. E deixa eu passar. E a nossa apresentação, deixa eu até voltar aqui. A nossa apresentação finaliza-se aqui, tá? Vocês têm alguma dúvida? Pode colocar aí no chat. Se tem alguma dúvida. Lógico, tem algumas coisas que
vão ficar com dúvida, né? Vai aparecer dúvida no estágio, na atividade complementar no TCC, mas não se preocupem. TCC não é bicho de 7 cabeças. Até falei ontem, estava conversando com o professor Alexandre. Lembrei o spoiler que eu estava dando para vocês. Estava conversando com o professor, falei, gente, não sei se é porque eu lido tanto com TCC, mas assim, TCC não é o bicho de 7 cabeças. A gente que coloca uma carapuça nele, né, um manto de bicho-papão, porque não é. Se você pegar, seguir e fazer, sai. Antes que eu esqueça, porque minha cabeça anda, né, muito cheia de coisa, eu acabo esquecendo. Quais são os spoilers? Quais são as novidades para esse semestre? Nós teremos uma semana literária, uma semana, se não me engano, de 22 a 24 de... Deixa eu só abrir aqui para não falar errado, mas nós teremos uma semana literária. E essa semana literária nós teremos atividades, palestras. Bom seria se fosse, a gente tinha planejado tudo semestre passado, contando que essa pandemia seria algo mais rápido, né? Mas isso daí não atrapalha a parte da nossa ideia, né? Nós vamos fazê-la, né? A semana acadêmica, tô abrindo aqui o horário, nós vamos fazê-la da mesma forma. Então, nós teremos palestras, eu até comentei com a Camila, eu tenho uma amiga que ela participa da Academia Brasileira, da Academia de Letras, que tem uma aqui em Cruzeiro, e eu tenho um amigo que ele é poeta também, eu pensei nele, de Lorena, Academia de Letras de Lorena, se não me engano, a dele, e são, assim, muito, muito bons, escrevem maravilhosamente. Então, assim, eu achei legal, por quê? Porque é uma forma diferente de aprendizagem, né? Deixa eu só ver aqui. Cadê? Semana Literária, em outubro. De 22 a 24 de outubro, nós teremos a nossa Semana Literária. E essa Semana Literária, nós teremos palestras, nós teremos mesa redonda. Isso daí também contará como hora complementar. Por quê? Porque é uma semana que seria presencial, contaria horas, mas será por, né, tomara bem que poderia, né, acontecer, mas não vai. Do jeito que a gente está indo com esse negócio de pandemia, né, cada hora subindo, então vamos pensar no online mesmo, mas nós teremos essas novidades, tá? Essas apresentações. Ainda não conversei com essas duas pessoas que estão, que eu sugeri, mas só liberada eu já vou fazer para vocês. Já falarei para vocês. E também no dia 28 de novembro, nós teremos, para finalizar, isso daí será no Zoom, tá? Isso daí eu já pedi no Zoom, uma live com o professor Alexandre. Não, acho que nem todo mundo conhece o professor Alexandre. O professor Alexandre é um professor que fez o nosso manual de metodologia, né, da FACIC, e ele é um professor, assim, extremamente gabaritado. Hoje ele está no direito, né? Ele não está atuando na parte de letras, mas a formação dele é letras, ele é mestrado em literatura, e o projeto dele, né, a tese dele foi em Guimarães Rosa. E o professor Alexandre, ele, quando estava fazendo a parte do projeto, né, em si, do seu estudo, ele fez o percurso onde o Guimarães Rosa passou. Então, ele foi para o sertão da Bahia, foi para Minas, né? Todo aquele percurso que ele fez, o professor Alexandre percorreu. Então, assim, ele tem uma riqueza de conhecimento, uma riqueza de conteúdo. A parte de fotos, ele tem muitas fotos. Então, assim, é muito importante, vai ser legal, porque eu pensei em colocá-lo na semana literária, porém, como ele está no direito, ele vai ter a parte de horário.
Então, nós não vamos conseguir tê-lo num sábado, dia 28, num sábado da semana de 22 a 24. Então, para não perder essa ideia, eu coloquei a live do Guimarães Rosa, vai ser tipo uma mesa redonda, né, que eu fiz com a professora Aline, e o professor Alexandre ele vai contar, vai falar, é muito lindo o trabalho dele, fala sobre o Grande Sertão Veredas e a parte ele pega uma parte do percurso iniciático do mito. É muito legal, vocês vão amar. É o que eu falei para ele. Antes eu vou fazer uma geral, né? Vou ver se eu consigo fazer um resumo, a tese dele, se ele puder me passar. Eu acho que eu tenho a tese dele, se não me engano. O professor Alexandre, se ele puder me passar, eu faço um resumo. Faço para quê? Para que a gente possa ter uma base anteriormente, porque quem conhece Guimarães não é muito fácil. Mas, assim, é perfeito. A explanação dele. Alguém conhece aqui o professor Alexandre? Pessoal aí de letras? Eu acho que a Marcela conhece, Marcela? Você que já está aqui, você já fez a pedagogia? Não sei se o pessoal da pedagogia fez... Se o pessoal da pedagogia... O Alexandre deu aula, acho que muito... Ah lá, a Marcela conhece. Não é, Marcela? Alexandre é muito bom. Alexandre, ele, assim, perfeito. Então, nós teremos o Alexandre no dia 28 para finalizar com chave de ouro o nosso semestre, tá bom? Ah lá, a Marcela tá falando, ele deu aula de metodologia, é isso mesmo. Esse ano eu tive o prazer de estar com ele no direito, dividindo a parte de TCC. Então, nós estamos dividindo a mesma matéria de TCC. É muito legal, né? O Alexandre, assim, ele me ensinou muito, eu sou muito grata a ele, né? Eu sou muito, assim, extremamente grata a ele, porque ele foi uma pessoa muito importante na minha vida e ele é demais, tá bom? Vou deixar para vocês conferirem, tá? Na nossa live do dia 28, tá? Novembro, né? Se Deus quiser, tá aí. Bom, gente, eu acho que era só o que eu tinha que falar. Os meus spoilers eu já dei, já falei da semana acadêmica, da semana literária, aliás, da parte da live com o Alexandre, tá? E aí, a Camila me liberando o horário, que a gente faz horário, aí passa para outro, para ver se tá tudo certinho, não tá batendo ninguém, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar no chat aí ou mandar aqui no grupo, que eu tô com o grupo aberto. Pessoal de Pinda, tudo certo? Tiver alguma dúvida, pessoal? Sim, pode falar, Luiz. Os livros depois eu mando para vocês, tá? Eu acho que só, olhando aqui nas minhas anotações, eu acho que só. A grade e as próximas aulas. Então, Luiz, só estou esperando a Camila liberar para mim, tá? Mas vou até conversar com ela. Ontem eu cobrei, ela não teve tempo de olhar por causa desse negócio de nova plataforma, mas as aulas serão essas que eu falei, né? Gramática, a parte de literatura hispano, a literatura afro, a parte de história da literatura, análise sintática, tá? Eu não posso liberar para vocês esse horário, que eu dependo da Camila, mas não se preocupem. Peraí, o próximo semestre será o próximo semestre. Isso, os alunos que já estão no terceiro semestre já farão a aula de TCC. Eu acho que é só isso mesmo que eu falei para vocês. Não tem nenhum, falei todas as matérias. Por hora, tá? Não se preocupem, tá? Deixa eu só ver aqui o primeiro horário. Cadê? Eu baixei demais aqui. Possivelmente, se permanecer esse horário que eu enviei, a próxima aula
nós vamos ter a gramática, tá? Mas, estou dependendo da Camila, mas não se preocupem, material a partir de segunda-feira eu já passei para os professores, a partir de segunda-feira nós estaremos colocando na plataforma, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Tudo certo, obrigada, Luiz. O Luiz Raposo, né? O Luiz Fernando e Luiz Raposo. Tudo certo? Deixa eu ver aqui. Ana, se puder. Tá, Marcela, pode deixar. Já dou um ok para vocês. Eu vou procurar tudo que tiver na plataforma, eu vou pedir para os professores, lançou na plataforma, já avisa nos grupos, tá bom? Que eu acho que fica mais fácil. E aí vocês já visualizam, olha, tudo ok, ó, não estou conseguindo visualizar, tá bom? E aí eu vou também fazer como eu fiz no semestre passado, usar, no caso, né, se algum aluno tiver problema na plataforma e não tiver entregue ou acontecer alguma coisa, eu passo uma mensagem no privado. Alguns alunos do semestre passado eu fiz isso. Passei uma mensagem no privado para poder saber o que está acontecendo, tá bom? Gente, no mais, eu acho que é só isso. Quero agradecer para vocês. Agradecer a vocês a atenção, desejar um ótimo semestre. O que precisar de mim, pode passar mensagem no privado, pode passar mensagem no grupo. Se eu não responder na hora, é porque não deu, né? Igual hoje. Hoje à tarde eu não consigo fazer nada porque eu estou na aula de pedagogia, mas precisando de qualquer coisa, pode passar mensagem, tá bom? Eu não deixo de responder as mensagens do dia no dia, tá? Só se passar alguma. Mas assim, na maioria das vezes eu vou... Enquanto eu não respondi tudo, eu não vou, né, descansar, tá? Isso mesmo, Marcela, vamos que vamos. Segurar na mão de Deus e, ó, semestre maravilhoso, né? Vai ser perfeito, vai ser melhor do que o semestre passado. Porque esse semestre nós já temos a base do passado, né? Quero desejar para vocês um excelente final de semana, que Deus abençoe a todos e que possamos ter bastante força, determinação, coragem, que eu sei que vocês têm, determinação também, porque vocês já mostraram o semestre passado, né? Vocês já provaram que, ó, pode vir qualquer coisa, que quem passou a pandemia não terminou, mas quem passou a pandemia semestre passado, passa qualquer coisa agora. Até a nuvem de gafanhoto, né, gente? Só, viu? Mas qualquer coisa eu estou por aqui. Mensagem no grupo, mensagem no particular, tá bom? E aí, fiquem com Deus e muito obrigada por estar presente nessa live com a gente aqui da FACIC, nesse sábado de manhã, quase 11, quase meio-dia, né? Tá bom? Fiquem com Deus, beijão, muito obrigada e tchau, tchau. William, terminei. Ai, agradecer, graças a gente precisa fazer login. Deixa eu ver, Rosângela, a gente precisa fazer login.